Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben e neste vídeo vamos aprender a jogar Corrida Maluca. Aqui estão agora os volantes mais birutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca em uma disputa pelo título de volante mais biruta do mundo. Aí estão eles, alinhados. Primeiro, o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufus, o lenhador, e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro-tanque de Sargento Bombarda. Logo depois, o carro de Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, o professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Oh, que gracinha! Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás deles, os irmãos Rocha em seu carro de pedra, o Cupê Mal-Assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão do brejo seco, e seu atento copiloto. Logo atrás, vemos a Máquina do Mal, com o seu volante malicioso e cheio de más intenções, Dick Vigarista, e seu ajudante, Muttley, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção! Partiram! Partida prejudicada e arruinada. Mas é claro, foram acorrentados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Note que, independente do número de jogadores, sempre devem ser utilizados 6 pilotos e Dick Vigarista. Embaralhe as cartas de movimento e armadilha e as deixe em 2 pilhas separadas. Cada jogador seleciona um piloto e coleta a miniatura, as cartas de ação especial, o painel do piloto escolhido e recebe 3 cartas de movimento. Estas cartas são entregues fechadas, no entanto, deixaremos elas abertas para facilitar a compreensão. Posicione o tabuleiro de largada em um espaço de mesa e prepare o restante da pista da seguinte maneira. Embaralhe as 8 peças de verso azul e as disponha em sequência após o tabuleiro de largada. Ao final desta fila, posicione a peça de posto de gasolina. Em seguida, embaralhe uma peça especial com as 9 peças de verso laranja e as disponha após o posto de gasolina. Para completar a pista, posicione a peça da linha de chegada no final da fila. O último jogador a ter dirigido um veículo começa o jogo. Posicione o piloto deste jogador no último espaço, ao lado do primeiro terreno do tabuleiro de largada. Em sentido horário, posicione os demais pilotos, um por terreno, à frente do primeiro jogador. Caso necessário, posicione os pilotos neutros à frente dos jogadores. Por fim, posicione Dick Vigarista na última posição, atrás do tabuleiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Corrida Maluca. Vamos às regras. Uma partida de corrida maluca termina quando um jogador atingir a linha de chegada. Em seu turno, um jogador deve utilizar uma carta de movimento para movimentar o seu piloto no espaço. Em seguida, ele pode utilizar uma segunda e uma terceira carta para se movimentar mais espaços. Depois, Dick Vigarista é ativado. Após todos os jogadores terem tomado um turno, os pilotos neutros são ativados e então a rodada termina. Vejamos as ações em detalhes. Turno do piloto. Em seu turno, um jogador deve jogar qualquer uma de suas cartas para se movimentar no espaço. Os carros se movimentam ao lado das cartas de terreno, nunca sobre elas. Apenas 2 carros podem se encontrar em um dado terreno por vez. Caso um piloto se movimente para uma carta que já possua 2 pilotos, mova-o para a próxima carta válida.
Isso pode fazer com que o piloto se movimente mais de uma carta de uma vez. Note que algumas cartas de terreno com a borda branca possuem uma habilidade especial. Confira as páginas 15 e 16 para mais informações. Além disso, os terrenos de borda branca são considerados coringas. Em seguida, o jogador tem a opção de utilizar uma segunda carta para se movimentar mais um espaço. Este movimento segue a mesma regra de movimento da primeira carta. Porém, a carta jogada deve ser do mesmo terreno que a carta de terreno onde o piloto se encontra atualmente. Depois, o jogador pode jogar a sua terceira e última carta para se movimentar, seguindo as mesmas regras. Por fim, o jogador repõe a sua mão até o limite de 3 cartas. Note que os jogadores dispõem de cartas especiais em seus painéis. Um jogador pode, a qualquer momento de seu turno, utilizar quantos e quaisquer poderes especiais desejar. Após utilizar uma carta, vire-a para baixo. Existem poucas oportunidades para desvirar uma carta de poder especial. Portanto, os jogadores devem pensar bem na aplicação de suas cartas. Dique Vigarista. Após um jogador finalizar o seu turno, Dique Vigarista avança e, possivelmente, deixa a armadilha para os outros corredores. Mova a Máquina do Mal para a próxima carta de terreno que seja do mesmo tipo que a carta de movimento no topo do baralho de descarte. Dique se movimenta em cima das cartas de terreno, portanto, ele ignora o limite de 2 pilotos e é ignorado pelos outros pilotos quando estes se movimentam. Caso isso faça com que Dique se movimente para a primeira posição, ele deixa uma carta de armadilha no terreno onde se encontra e é movimentado de volta para a última posição, no primeiro espaço disponível, atrás do último piloto. Note que, em uma situação onde Dique Vigarista não possua movimentos válidos, ou o seu próximo movimento o faça avançar para a linha de chegada, remova a Máquina do Mal do jogo. Armadilhas. Quando qualquer piloto, jogador ou neutro, se movimenta para um terreno onde há uma carta de armadilha, revele a carta e resolva o seu efeito. Caso o jogador não possa cancelar o efeito desta carta com uma de suas cartas de poder especial, ele deve resolver todos os efeitos da carta de armadilha e, em seguida, o seu turno termina. Porém, antes de passar a sua vez, o jogador repõe a sua mão. Caso 2 pilotos se encontrem no mesmo terreno onde um efeito de carta armadilha seja resolvido, o jogador ativo escolhe qual a ordem que será utilizada para a resolução da carta. Note que as cartas de armadilha Ponte Quebrada, Sabotagem e Poça de Lama não afetam os pilotos neutros. Pilotos neutros. Após todos os jogadores terem tomado um turno, os pilotos neutros devem ser ativados. Primeiro, iniciando pelo piloto neutro mais próximo da linha de chegada, avance todos os pilotos neutros um espaço adiante. Em seguida, descarte a carta do topo do baralho das cartas de movimento. Todos os pilotos neutros que se encontrem em um terreno igual à carta descartada devem ser movimentados um espaço adiante. Repita este processo mais 2 vezes. Lembre-se de respeitar o limite de 2 pilotos por carta de terreno. Em uma partida com 2 jogadores, após ativar todos os pilotos neutros, ative Dique Vigarista uma última vez. Fim do jogo. O primeiro piloto, jogador ou neutro, que cruzar a linha de chegada vence o jogo. Caso os jogadores se interessem, o jogo vem com uma sugestão de campeonato que pode ser jogado com cada jogador recebendo uma pontuação de acordo com a posição de chegada e um vencedor sendo coroado ao final de 4 diferentes cenários. Neste vídeo, aprendemos a jogar Corrida Maluca, por Fábio Tola e André Chiarvesio. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo.
Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau!